Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. Os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha a boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quando a notícia se fez ouvir na casa de Faraó: são vindos os irmãos de José, pareceu bem aos olhos de Faraó e dos seus oficiais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu tenho convicção de que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. E a palavra é, eu quero dar um título a essa mensagem, que o título é: eu preciso dos meus irmãos. Amém? O título é: eu preciso dos meus irmãos. Irmãos, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, porque tem desenhos, tem filmes, tem novelas, seriados. E Deus fez uma promessa para Abraão. Gênesis 12 chama Abraão, Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, José é o 11º filho, depois dele é Benjamim, homens, filhos homens que eu estou falando. E desses filhos, esses filhos formariam a nação de Israel. E cada um desses filhos seria um líder. Cada um seria um líder. Depois você verá que a tribo de Levi deixou de ser uma tribo e passou a ser uma casta sacerdotal. E os 2 filhos de José substituíram José. Então continuou sendo 12.
os filhos de José, chamado Manassés e Efraim. Esses 12 formariam um reino, como eu falei, uma nação, e eles seriam, cada um deles, o cabeça de cada tribo. Cada um seria o cabeça de cada tribo, seria o líder de cada tribo. Acontece que aqueles 12, eles eram filhos de 4 mulheres. Lia, Raquel e as 2 servas, uma de Lia e uma de Raquel. Eram 4 mulheres que tiveram esses 12 filhos. E aconteceu que houve problema entre eles. Houve problema entre a família de Jacó, entre os irmãos. E se você for estudar, você começa Gênesis 37, que você saberá da história de José. E o problema começa porque José, como ele era o mais novo, né, o caçula era Benjamim, mas José tinha 17 anos. Ele contava para o pai dele as coisas erradas que os irmãos faziam. É bem parecido, na nossa casa não é muito diferente, né? Mãe, contava. E os irmãos, como José era o mais novo, os irmãos começaram então a destratar José. A Bíblia fala que não falava com ele pacificamente, não conversava, não tinha paz. Só que José teve um sonho, e José contou aquele sonho. José falou que eles estavam num campo colhendo, e cada um colheu um feixe de trigo. Gênesis 37, versículos 7 e 8. E o feixe de trigo de José ficou no meio, e os outros feixes se encurvaram. Gênesis 37, versículos 7 e 8, está lá? Se encurvaram. Aí os irmãos de José odiaram a José e falaram: tu reinarás sobre nós, no 8, né? Tu governarás sobre nós. Aí eles passaram então a odiar mais ainda José. Quando José é enviado por Jacó para saber onde estavam seus irmãos que estavam pastoreando, seus irmãos mudaram de uma pastagem para outra. José localizou, e quando eles viram José de longe, falaram: olha lá o sonhador mor, né, o maior sonhador. E a palavra do Senhor fala que eles tiveram inveja de José. Agora, preste atenção no que estava acontecendo. Eles pegaram José, jogaram José na cisterna, tiraram. José chorou, a Bíblia fala. Venderam para uma caravana de ismaelita, que ismaelitas também eram parentes de José. E eles venderam José para o Egito. Mas percebam como que as coisas aumentam. A Bíblia fala que um abismo, ele chama outro abismo. Se você não acabar com um problema, o problema vai acabar com você. Se você não destruir uma coisa que ainda é pequena, essa coisa pode crescer e um dia se levantar contra você. Começa assim. As pessoas experimentam uma droga e depois se tornam dependentes daquela droga. Começa por experimentar e depois se tornam viciados naquilo ali. Nós sabemos muito bem disso. As coisas aumentam quando os pecados, os erros, aumentam quando eles não são confessados, quando o pecado não é perdoado, quando não existe arrependimento, aquilo vai crescendo. Quando Davi pecou e escondeu o pecado, ele falou que o pecado trouxe dor aos ossos dele.
Está em Salmo 32, se não me engano. A dor foi aumentando, que chegou a doer os ossos. E ele gemia por causa do pecado. Olha só como que começou. Se você ler em Gênesis 37, começou que os irmãos já não tinham paz mais com José, não falava pacificamente, não conversava, maltratava. Depois eles começaram a odiar José. Depois eles começaram a odiar mais José. E depois eles invejaram José. E depois eles tramaram matar José, que eles não mataram porque acharam melhor vender como escravo. Só que eles eram todos irmãos. Todos eles eram líderes, seriam líderes de tribos. Todos eles, os nomes deles, cada nome seria o nome de uma tribo. Tirando José, como eu falei, os seus 2 filhos. Olha só o que a palavra do Senhor está falando. De que aquilo foi aumentando. O erro, quando ele não é confessado, o pecado quando não é confessado, o erro, quando não existe arrependimento, quando não existe confissão, aquilo vai crescendo. Hoje é uma cara feia, hoje é uma palavra dura, depois é um palavrão, depois já é um monte de palavrão, depois já é empurrão, depois já é tapa, depois já é briga. Se isso não parar, isso só vai aumentando, mas não aumentando para cima, vai aumentando para baixo, vai baixando o nível. Isso vai ficando difícil. Por que aconteceu isso? Porque José entregava os erros que eles cometiam, sim, mas porque José teve um sonho também, e José falou que aquele sonho, o sonho de José, ele é bem interessante, Gênesis 37, versículo 7, porque o sonho de José, ele fala assim: nós estávamos no campo, todos nós estávamos colhendo, todos nós estávamos com feixes, todos nós tínhamos colheita, todos nós tínhamos bastante feixe, nós atávamos os feixes, nós estávamos todos juntos, nós estávamos vivendo em família, nós estávamos trabalhando em família, nós estávamos vivendo como irmão, tinha colheita para todo mundo tinha o seu feixe. Só que o problema foi que o feixe do menor se tornou maior do que a dos outros. O problema é que se o feixe de Rúben, que era o primogênito, ficasse em pé e os outros se encurvassem, talvez eles aceitariam. O que eles não aceitam é o menor se tornar maior. O que eles não aceitam é o pequeno se tornar grande. O que os líderes não aceitam é o mais novo ter proeminência, ser mais usado do que aquele que é mais velho. O problema começa quando irmãos não se acertam mais, quando líderes não se acertam mais, e quando os líderes entram na carne, quando os irmãos entram na carne, aí está o problema. Aí está o problema. Podia pensar: olha, irmãos, é um campo só que José viu, é uma colheita só que ele viu, é uma safra só, olha o tanto de feixe, para que ter inveja do feixe do outro? Só porque ele é menor e Deus quis exaltar,
só porque ele é o mais pequeno e Deus quis levantar, só porque ele que é o pequeno, que deveria ser o último, é ele que está fazendo às vezes, é Deus que está mostrando, é Deus que está apontando, é Deus que está usando, é Deus que está levantando, é Deus que está transbordando aquele menor. Aí, os outros irmãos, os outros líderes não aceitam, não querem aceitar isso daqui. Irmãos, isso é perigoso, porque se você pega Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel, simplesmente porque Deus aceitou a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. Olha o motivo para um assassinato. Então, inveja não é coisa pequena. Inveja não é coisa pequena, ciúme não é coisa pequena, não. Isso é perigoso. Ódio, a Bíblia fala que quem tem ódio, ele se compara ao homicida, ele tem sangue nas suas mãos. Isso não é coisa pequena, não. Caim matou Abel, porque Abel foi aceito por Deus e ele foi rejeitado por Deus. Ele era o mais velho, e é duro quando o mais velho não quer aceitar que o mais novo foi mais honrado do que ele, tomou a frente dele. E isso é um problema, irmãos, isso é um problema no meio de irmãos, porque Caim e Abel também, eles eram irmãos. Agora, vejam só, se Deus não tivesse aceitado, se Deus, está achando que está dura? Está achando? Irmãos, vai endurecer só mais um pouquinho, mas a palavra é de Deus, é Deus que abriu a porta da palavra, e Ele tem algo para falar conosco, amém? Se Abel não tivesse sido aceito por Deus, ele não teria sido morto. Se Deus não aceitasse a oferta de Abel, ele não teria sido morto, ele ficaria vivo. É engraçado, porque quando o irmão está na igreja, o irmão está congregando, o irmão está servindo ao Senhor, por quê? Ele tem problema, porque esse irmão é assim, porque essa irmã é assim, porque ele chega atrasado, porque ela é isso, porque ela faz isso. E aí esse mesmo irmão desvia. Quando esse irmão desvia, a gente manda, vou falar no plural, a gente manda mensagem: ô meu irmão, estou sentindo falta de você. Ô meu irmão, você é uma bênção. Ô meu irmão, a igreja está sentindo falta. Olha, para aí. Está na igreja, tem problema. Está desviado, vira uma bênção. Ué, que negócio é esse? Abel, se você foi aceito, você vai morrer. Agora, se Deus te rejeitar, aí você vive. Irmãos, que tipo de irmandade é essa? Que tipo de fraternidade é essa? Que tipo de relacionamento familiar é esse? Olha, nós temos que nos alegrar, que independente de quem vai pregar, quem vai cantar, independentemente de quem vai fazer, irmãos, nós temos que nos alegrar, porque é uma mesma seara, nós todos estamos no mesmo campo, todos nós, Deus nos colocou para nós trabalharmos juntos, amém? Irmãos, se o feixe que você colher foi maior, glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O problema não é que meu feixe é menor, o problema é que meu feixe se inclinou. O que é que tem, meu irmão? A Bíblia fala para nós honrarmos, para nós darmos honra, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esses irmãos não aguentaram enquanto não fizeram aquilo com José, queriam matar, mas acabaram vendendo ele. Agora, olha só, irmãos, olha só,
Deus, a Bíblia fala que Deus era com José, por onde ele ia, por onde ele andava, Deus era com ele. E José, sendo jovem, sendo novo, Deus começou a usar a vida dele. Ele tinha uma capacidade de interpretação de sonhos, ele sonhava. Depois, ele ainda jovem, ele cresceu na presença de Deus, porque agora ele não sonhava, agora ele interpretava sonho. Agora ele já está em outro nível, sendo ainda um jovem. E como, irmãos, é bonito ver um jovem sendo usado por Deus. E nessa parte, eu quero falar com você que é jovem. A Bíblia fala que 1 João, não é o Evangelho, é 1 João, capítulo 2, versículo 14, fala: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste o maligno. Salmo 119, versículo 9, o presbítero Laércio abriu o culto: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a palavra de Deus. Como é bom quando nós encontramos um jovem que é ungido por Deus, que é usado por Deus. E algumas semanas atrás, a palavra falou nesse sentido, que Deus iria usar os jovens e dar experiências para eles. Salmo 89, versículo 19, versículo 20, a palavra do Senhor fala, Deus falando: eu exaltei um jovem, exaltei um jovem. Salmo 89, 19. Aí no versículo 20 Deus fala: eu achei a Davi e eu ungi a Davi. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Davi, sendo jovem, Deus tomou Davi dentre o povo. Deus levantou Davi no meio do povo, e Deus ungiu Davi. Foi Deus que fez isso. E Deus falou que esse jovem era um valente, esse jovem era um guerreiro. Escute então, você, juventude da igreja, Deus quer te exaltar, Deus quer te levantar, Deus quer usar você, Deus quer ungir você, para que você seja um jovem, uma jovem ungido, ungida por Deus. Foi lindo o que Deus fez, para a glória de Deus, é claro, para a glória de Deus. Foi lindo o que Deus fez domingo aqui de manhã no culto, quando nós estávamos, os irmãos estavam louvando, entregaram o microfone para a Stephanie, ela começou a louvar, o fogo caiu na igreja. Isso é unção, isso é unção. E jovem que tem unção, ele tem que subir e tem que pregar. Jovem que tem unção, ele tem que subir e tem que cantar. Jovem que tem unção, ele tem que subir e tem que orar. E vocês verão nesta igreja, jovens marchando no meio da congregação, entregando o recado para a igreja inteira. Deus quer levantar a juventude. Então, se jovem é ungido, ele sobe e prega. Se jovem é ungido, ele sobe e canta, ele ora e Deus usa. Se o jovem é carnal, ele não sobe, ele fica aí e vai se converter. Porque debaixo da graça, e essa igreja debaixo da graça, não daremos oportunidade para jovem carnal, para jovem que sobe aqui para contar história, jovem que sobe aqui frio, não terá espaço. Se quiser fazer a obra, vai ter que ser que nem José, jovem que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, vergonha na cara, que não é carnal, que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. É, jovem, enquanto estava batendo nos líderes velhos, você gostou, né? Agora foi para o teu lado. Jovem carnal,
Jovem carnal não pode ter espaço. E eu já recebi palavra há muito tempo do Senhor, que o Senhor falou na palavra dele para mim: eu não vou deixar sujar esse púlpito. E você pode ter certeza, se você jovem subir aqui em desconcerto, você vai descer. Você vai descer. Se você jovem, Deus quer usar muito você, mas você suba aqui com a vida no altar. Se você não tiver com a vida no altar, você não suba aqui. Porque a palavra do Senhor fala que a santidade convém à casa dele. E aqui, quem é adulto é santo, quem é da melhor idade é santo, homem é santo, mulher é santa, e jovem tem que ser santo. Aqui a palavra é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia para adulto, para casado, para solteiro, para jovem, para criança. É a mesma Bíblia, é o mesmo Espírito, é a mesma igreja, é o mesmo céu, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. Aleluia. Por que está falando desse jeito a palavra? Porque Deus está abrindo espaços para os jovens da igreja. E você que é obreiro, obreira, você que é líder, você que é um senhor e uma senhora, ninguém está tomando o teu lugar. Como os irmãos de José pensaram: tu vai reinar? Você está tomando o nosso lugar? Estou comentando a Bíblia. Ninguém está tomando o teu lugar. Não é questão de lugar, é questão de espaço. Há espaço para todos. Aleluia. Como foi falado, o campo é para todos. E o Senhor está querendo abrir espaço na igreja dele. O Senhor está querendo abrir espaço no ministério para jovens. E o Senhor está querendo colocar esses jovens nesse espaço, como Ele fez com José. Tinha um lugar para ele. Tinha um lugar para ele. Ele teve esse entendimento. E ele falou para os seus irmãos: Deus me enviou à frente de vocês. Agora pensa, irmãos, que você, menino, menina, jovem, você pode ser o José. E nós temos que dar espaço para você. Porque através do teu ministério, muitas pessoas que estão famintas serão alimentadas. Através de você a fome vai acabar. Nós temos que dar espaço para você, jovem. Nós não pode ser assim. Os irmãos não queriam dar espaço, Deus trabalhou e Deus provou. Não precisa ser assim. Nós precisamos dar esse espaço para que esses jovens possam frutificar, trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. É Deus que quer fazer, é Deus que quer usar. Então, irmãos, nós temos que entender que é um mesmo ministério, é uma mesma igreja. Amém. Então hoje você pode até talvez desprezar, não valorizar muito o jovem. Ele pode falar uma palavra errada, ele pode citar alguma coisa errada, mas ele está aprendendo, mas ele está crescendo, ele está sendo formado. Nós que somos de melhor idade, nós temos que ser instrumento para que esses jovens sejam lapidados. Porque quando um dia Deus exaltar este jovem, você vai ter participação. Você vai ter participação. Sabe o que José falou? José falou assim: não foi vocês não que me ajudou, foi Deus. Estou comentando, foi Deus que me enviou. Porque se fosse depender de vocês, eu estaria morto. Foi Deus. Irmãos, em nosso meio não precisa ser assim. Nós podemos ser instrumento de Deus, para deixar Deus pegar esses jovens, lapidar e encher do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus quer pegar jovens aqui na mão dele e levantar, e nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar, porque um dia você orou por esse jovem, um dia você colocou a mão na cabeça dele, na cabeça dela, e ministrou a bênção.
Um dia você batizou esse jovem nas águas. Um dia você deu conselho. Um dia você deu conselho. Mas nunca nós seremos estorvo. Nunca nós seremos atrapalho. Porque a obra é do Senhor. E o Senhor está falando nesta noite que Ele está abrindo uma porção para jovens. Ele está abrindo um espaço na seara para jovem. Ei, meu irmão, você está com um monte de ferramenta. Dá uma foice na mão desse jovem. Dá uma enxada, dá um rastelo, dá um facão. Ei, coloca o jovem para trabalhar. Aleluia, aleluia. A direção é do Espírito. E quando nós fazemos aquilo que o Espírito está nos tocando, irmãos, a obra acontece. A obra acontece. Aleluia. E um dia, irmãos, quando esse jovem for contar o testemunho, ele vai falar bem de você, não vai falar mal não. Ele vai falar: ih, lá na igreja tinha um abençoado. Aí, mas pegava no meu pé. Não, ele vai falar a bênção. Lá tinha alguém que me orava, que me apoiava. Quando eu errava, eles me davam a mão, eles me davam uma segunda chance, eles me abraçavam. Aleluia, glória a Deus. Você está percebendo, irmãos, a dimensão da palavra desta noite? Você está percebendo a dimensão da palavra? Deus pegou e levantou José. Aí quando Deus levantou José, irmãos, agora José, a palavra fala em Gênesis 45. A palavra fala em Gênesis 45 que José se revelou para os seus irmãos. Eu sou José, sou seu irmão. Jovem, deixa eu falar algo para você. Deus quer fazer tudo isso na tua vida, mas você precisa revelar a sua verdadeira identidade. Você tem que ter uma identidade de cristão mesmo. Você não pode ser um crente escondido como José estava sendo. José era um crente escondido, os irmãos dele não sabiam, mas chegou o momento que ele revelou realmente quem ele era. O Senhor, jovem, Ele está esperando você se revelar. O Senhor está esperando a sua identidade verdadeira se manifestar. Jovem, o Senhor está querendo que você mostre quem você é realmente em Cristo. Aleluia. Chega de se esconder. Jovem, chega de correr. Chega de ser quem você não é. O Espírito Santo, Ele quer dar uma identidade. Você não vai imitar ninguém. Você não vai imitar o jeito de ninguém. Você será você mesmo. O Senhor dará a você uma identidade única. Identidade única. Você não vai imitar pregador. Você não vai imitar cantor. Você não vai imitar cantora. Até o jeito de você falar, o jeito de você mexer, não vai ser daquela cantora, daquele cantor. Vai ser de Deus. O Espírito Santo, como foi falado aqui domingo, o Espírito Santo quer mover de tal maneira na sua vida, que até o jeito de você ser usado vai ser a manifestação purinha de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Está na hora, jovem. O Senhor quer que você, jovem, aleluia, revele a verdadeira identidade sua. O Senhor quer que você mostre hoje quem você é. Aleluia. Quem você é. Aleluia. Glória a Deus. José, irmãos, ele estava falando na língua dos egípcios, né? Claro. Agora José começou a falar na língua deles. José se revelou a eles. Aleluia. É isso, irmãos. O Senhor quer a sua essência. Na hora que Deus trouxer a sua essência para fora, a sua identidade vai ser manifesta. Aleluia, aleluia. Aí na hora que José, irmãos, revelou a verdadeira identidade dele, de quem ele era. Na hora que ele revelou, sabe o que ele fez? Ele pegou os seus 11 irmãos e abraçou um após o outro.
abraçou um após o outro. Abraçou, beijou, chorou, chorou. Irmãos, olha só, você já viu falar que quando dá dinheiro, fama e poder, a pessoa se revela quem ela é? José tinha tudo isso, mas a identidade dele era de um homem de Deus. Você jovem, quando Deus te levantar, Deus te exaltar, não corra dos seus irmãos não, não despreze os seus irmãos não. José, ele estava abraçando, é como se ele quisesse dizer assim: eu preciso de você, Rubem, você não me livrou, você era o mais velho, você não me livrou daquele dia da cisterna, mas eu te amo, você é meu irmão. Judá, a ideia de vender foi sua, eu escutei, foi você, Judá, que deu a ideia de me vender, mas Judá, eu te perdoo, você é meu irmão, eu te amo. Porque abraçar Benjamim, que é filho de pai e mãe, né? De Raquel, era o irmão dele por pai e por mãe, era fácil. Sabe, irmãos, ter irmãos que é mais fácil a gente abraçar. Agora ter irmão que é mais difícil. É mais difícil. Ter irmão que é mais fácil, você chega, abraça, você até beija. Agora ter irmãos que é mais difícil. Mas o que Deus quer fazer na tua vida não tem espaço para acepção de pessoas. O que Deus quer fazer na sua vida não tem espaço para discriminação, e ainda pior, ainda se for racial. O que Deus quer fazer na sua vida não tem espaço para você amar mais um do que o outro. É claro que nós temos afinidade mais com um ou com o outro, pela proximidade e tudo. Mas irmãos, nós não podemos tirar nenhum irmão. Os 11 irmãos dele, ele abraçou os 11, beijou os 11 e chorou, chorou abraçado com os 11. E assim, um dia Deus vai te levantar, um dia Deus vai te exaltar. E aí naquele dia, não esqueça dos seus irmãos, tá? Não esqueça dos seus irmãos não, seu abençoado. Né? Porque Deus exalta, nem selfie quer tirar mais, não quer orar, né? Não quer mais isso, não quer mais aquilo, não. José, ele só fez isso porque ele tinha uma identidade. E eu vou falar para você, se um dia Deus te exaltar, sem que você tenha uma identidade, você vai cair. Deus só pode exaltar alguém que tem identidade formada, porque quando ele tem uma identidade, ele permanece a mesma pessoa, ele não muda, ela não muda, ela não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é famoso, não importa quem você seja, melhor, não importa quem você será. Escute a palavra desta noite: você não era nada, você era uma criança, você era um jovem que não tinha nem o dinheiro para tomar sorvete, nem o dinheiro para tomar açaí, dependia dos outros. Agora quando Deus te levantar, não despreze os teus irmãos, não despreze os teus irmãos. Lembra de onde você saiu, lembra de onde você estava, e quem foi que te levantou, e quem foi que deu aquele espaço.